inicialmente, bom rever os irmãos depois de uma semana. É bom ver Inácio na igreja de volta depois da cirurgia que fez. Que bom, graças a Deus. Bom ver as crianças também aqui, maiores de 8 anos, participando do culto. Deus abençoe cada um de nós. Vamos ler então o texto. Antes da leitura, para a gente contextualizar um pouco, até mesmo as crianças, eu estarei falando sobre o exercício da piedade. Aproveitando esse mês, esse tempo que a gente tem vivido de Olimpíada, e fazer uma comparação sobre o exercício físico e o exercício espiritual, a piedade. Eu não sei se as crianças gostam de desenhar, mas quem quiser desenhar, pode desenhar. Do lado, um atleta, do outro lado, alguém com a Bíblia, para as crianças pensarem, fazer qual é o mais importante. Paulo fala para Timóteo. Timóteo é uma criança, foi uma criança que foi criada desde pequena na igreja, aprendendo a verdade, aprendendo a palavra do Senhor. Quando maiorzinho, Paulo o encontrou e ele foi como um pai para Timóteo, instruindo até ele chegar à maturidade, recebeu o chamado, foi um pastor, um presbítero. Hoje é dia do presbítero. Então as crianças, se quiserem, pode fazer uma referência a isso aí inicialmente. Timóteo, ele não tinha que escolher entre o exercício físico e o exercício espiritual. Ele poderia fazer os dois. Mas Paulo está mostrando que o exercício espiritual é muito mais importante. É para essa vida e para a vida eterna. Vamos então ler e pensar um pouco, não só hoje, mas durante esse mês, em alguns momentos, nós possamos pensar sobre o exercício espiritual, o exercício da piedade. Vamos então ler. Gostaria de ler junto com os irmãos. É todo o capítulo 4 de 1 Timóteo. Eu lerei os versos ímpares e peço que vocês, as crianças, todo mundo, possam ler juntos comigo. Eu lerei os versos ímpares, a igreja junta lerá os versos pares. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ordena e ensina estas coisas. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino.
Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que teu progresso a todos seja manifesto. Oremos. Senhor, essa palavra para os presbíteros daquela época, para Timóteo, para a liderança e também para toda a igreja. Que essa palavra, Senhor, possa nos edificar nessa noite, edificar os presbíteros, edificar as crianças, edificar cada um que está aqui, porque ela é para toda a igreja, é a tua verdade. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui Timóteo é exortado a uma vida de piedade. Primeira lição que eu quero destacar é que ninguém está fora da exortação de Deus. Não existe um pastor, não existe um presbítero que não precise ser exortado. Timóteo aqui é exortado pelo apóstolo Paulo a ser diligente, a cumprir o ministério, a se apegar à verdade. Fazendo assim, o seu progresso seria manifesto a todos. Isso não era só para Timóteo, ele deveria ensinar essas verdades para a igreja. Isso é tão interessante. Às vezes a gente acha que a gente não merece uma exortação, que a gente está acima das exortações. Não é verdade. Timóteo, um menino de Deus, um adolescente de Deus, depois um homem de Deus, um presbítero, ele foi humilde para receber a exortação. Todos nós devemos ter essa atitude. Sempre a gente tem que aprender a verdade de Deus, a palavra de Deus, a doutrina de Deus. Nunca nessa terra nós saberemos tudo, entendemos todas as escrituras. A gente está aprendendo, a gente está crescendo na fé. Nós vemos aqui a defesa da fé, a defesa da verdade. Nós vimos quando lemos aí em João 17, Jesus orando pelos discípulos, ele ora: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é essa verdade que Paulo está exortando a Timóteo, a que ele lute, que ele dedique a vida por essa verdade. Essa verdade que é a revelação de Deus. Falando um pouco das Olimpíadas, como a gente vê muitas vezes verdades junto com mentiras. Verdades junto com mentiras. Exercício físico, exercícios espirituais. Vamos dar uma olhada nessas duas questões. Coloquei algo aqui para a nossa introdução. Eu vi o diácono Hélito falando sobre isso. Você perderia uma medalha por Jesus? E eu fiquei pensando, né? Você, quando às vezes jogo, você, por exemplo, reconheceria uma batida na rede, uma bola fora, mesmo a partida final, por amor a Jesus? Olha como é difícil você defender a verdade, defender Cristo. Imagina um momento desse, olímpico, valendo uma medalha, e você bate na rede e você diz: eu bati na rede. Por amor a Deus, pelo testemunho, pela fé. Você deixa de ganhar a medalha, mas você fala a verdade. Ou então uma bola bate fora da linha e você é sincero, dizer: foi fora, é ponto do outro time. Apenas nesse nível mais fácil da verdade, mas aqui Paulo está tratando de uma verdade maior ainda, a verdade do Evangelho, a doutrina. Ele começa dizendo o perigo do ensino falso, da heresia. A heresia, ela parece com a verdade, é como um veneno que se coloca para matar gatos ou cachorros, né? Às vezes, eu já vi algumas vezes, muitas vezes se pega uma carne boa
para enganar o animal e bota junto veneno. Então o coitado come achando que está comendo a melhor carne, atraído ali pela carne, pelo cheiro, mas tem veneno, é morte. Assim é a mentira. Assim é a falsa doutrina. Ela vem com algo encantador, ela vem com algo que parece bom, mas é danoso. É danoso. Com heresia não se brinca. Nós devemos nos apegar à verdade. Paulo, nesses primeiros versos do capítulo 4, ele vai falar sobre o mistério da impiedade, que nos últimos tempos acontecerá. É uma profecia. O Espírito de Deus, já naquela época, falou por intermédio do apóstolo Paulo, algo que iria acontecer nos últimos dias. Desde aquela época até hoje, já são os últimos dias. Então, quem fala a verdade é o Espírito de Deus. Quem fala mentira são espíritos malignos, a idolatria. Por trás de cada idolatria há demônios, há espíritos malignos. Mas o Espírito de Deus fala a verdade, e nós devemos crer. Tudo de Deus é claro, é certo. Deus não mente, Deus revela a verdade. Já a heresia não, é com mentira. Os falsos pastores, os falsos presbíteros, eles mentiam, eles eram hipócritas, eles diziam uma coisa e faziam outra. Eles tinham outros interesses, não era o Espírito de Deus que guiava eles, eram espíritos demoníacos. Parecia com a verdade, assim é hoje. Assim, em tudo que a gente vê, seja nas Olimpíadas, há algo por trás, ensinando, ou é uma verdade, ou é uma mentira, ou é uma meia-verdade. Sejamos cuidadosos, tanto na igreja como por onde passarmos. Meias-verdades. E já naquela época, o Espírito de Deus revelou a Paulo para advertir Timóteo. Cuidado, Timóteo, com o falso ensino, com as heresias, com as meias-verdades que parecem boas, mas tem veneno, vai gerar morte, afastamento de Deus e apostasia. Por isso o primeiro ponto aqui é o perigo do ensino falso. Parece bom, mas não é. Versos 1 a 5, falsos mestres, falso caráter, hipócritas e também cuidados. Aqui Paulo adverte Timóteo com o seu caráter e cuidado com o seu próprio ministério. Para que ele pudesse cuidar bem dos outros, ele deveria cuidar bem de si. Por isso que fez muito bem Betânio, o presbítero Betânio, nessa noite, orar por mim. Toda vez que eu prego, eu estou pregando para mim mesmo e para vocês. E hoje muito mais. Porque é exatamente isso que Paulo estava fazendo. Pregando para que Timóteo cuidasse dele mesmo, para que depois ele pudesse ensinar aos outros. Então, aqui ele chama Timóteo a manter a fidelidade às Escrituras em tempo de apostasia. O que é apostasia? Era o Espírito de Deus que estava dizendo que haveria uma grande apostasia antes do fim. O que é apostasia? É um tempo que as pessoas rejeitam, especialmente Cristo. É um tempo de esfriamento de fé. É um tempo onde as pessoas não querem mais se arrepender dos pecados. É como se fosse um arrependimento do arrependimento. Eu me arrependo de me arrepender. Ninguém quer mais se arrepender. É uma apostasia. Nos últimos versículos do capítulo 3, é o mistério da piedade, é Cristo, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, provavelmente um cântico daquela época, exaltando Cristo, aquele que foi manifestado na carne, aquele que já existia na eternidade, já estava em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um dia ele se manifestou nessa terra, ele veio em carne nos salvar.
aquele que foi justificado em espírito, ele ressuscitou, mostrando que o Pai aceitou o seu sacrifício, que verdadeiramente ele é o Salvador, o Senhor de todas as coisas, ele ressuscitou. Ele foi contemplado por anjos quando subiu aos céus ali na sua ascensão. E os anjos disseram, um dia ele voltará da mesma forma. Ele foi pregado entre os gentios, nós, as nações não judaicas, que hoje recebem o Evangelho nos últimos dias. E nós cremos, crido no mundo e recebido na glória. O Pai o coroou, ele está na glória junto com o Pai. Então, na apostasia, essas coisas são colocadas para fora. As pessoas criticam a Cristo, rejeitam a Cristo e perdem a fé. Muitos que, na verdade, não são muitos, são alguns. A Bíblia diz que alguns apostatarão da fé. Alguns que são membros de igreja deixarão. Alguns esfriarão, se possível for, até os escolhidos perderiam a fé. Mas acreditamos, pelo contexto, que essas pessoas nunca foram verdadeiramente convertidas. Estavam na igreja, trabalhavam na igreja, talvez até pastores, talvez líderes, mas não tinham de fato uma conversão verdadeira. E Paulo adverte pelo Espírito de Deus, aquele que fala a verdade, que haveria esse tempo onde as pessoas negariam a verdade. Não é assim hoje? E a Bíblia diz que isso vai se intensificando até a volta de Cristo, até chegar o iníquo, até chegar o anticristo maior, porque vários anticristos já estão por aí, desde aquela época. Mas o anticristo maior, aquele do último tempo, até chegar ele. Mas ele será destruído, Cristo voltará. Mas cada um de nós deve ser advertido, como Timóteo, um jovem. Os jovens aqui da igreja devem lembrar, as crianças também, ao assistirem à Olimpíada, a estarem na escola, devem estar atentos a tudo que parece com a verdade, mas não é a verdade. É ensino que traz mal, que nos afasta de Deus. Tenha esse cuidado. Assim como Paulo advertiu a Timóteo, cada um de nós receba essa advertência. Não se coloque acima disso, achando que já sabe demais. Não. Timóteo foi humilde, certamente ele aceitou, ele aceitou e recebeu aquilo como uma verdade de Deus, que ele deveria estar atento contra o falso ensino. Era uma profecia, era um esfriamento na adoração pura em Deus. Existiria nesses últimos tempos muita adoração a ídolos, a demônios, a falsos deuses, mas a adoração verdadeira haveria um esfriamento. Adoração pura em Deus. No entanto, haveria um remanescente. Como isso deve gerar em nós um temor, pelo menos uma oração. Senhor, nesses tempos de apostasia, eu quero estar entre o remanescente. Eu quero, Senhor, ainda que alguns se afastem, ainda que alguns neguem o mistério da piedade, que é Cristo, aquele que foi pregado, aquele que veio encarnado, mas eu quero estar até o fim, Senhor, sem negar a fé, conhecendo a Tua verdade. Que seja a nossa oração sincera. Eu quero estar entre o remanescente. Eu quero estar entre o remanescente até o fim. Até o fim. Primeiro João 4, verso 1, o apóstolo João diz: amados, não creiais em todo espírito. Olha que advertência. Igual a que Paulo fez a Timóteo, João faz também à igreja. Amados, não creiais em todo espírito. Existem vários espíritos, não é só o Espírito de Deus. O Espírito de Deus só é um. O Deus Trino, o Espírito Santo, poderoso, Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. No entanto, há vários outros espíritos malignos, poderes espirituais.
E João já naquele tempo advertia: não dei créditos a todo espírito. Nós devemos provar as coisas antes de aprovar, antes de receber como verdade. Prove pela palavra, prove em oração, não dê crédito a todo espírito que parece com a verdade. A Bíblia lá em Mateus 24:11 diz que haverá falsos profetas. Lá em Marcos 11:22 diz que haverá falsos cristos que enganarão a muitos, até culminar com o homem da iniquidade em 2 Tessalonicenses 2:24. No capítulo 3, aqui mesmo de Timóteo, verso 15, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso é a igreja do Deus vivo, do único Deus vivo, um remanescente na terra, aqueles que foram chamados, que creem em Cristo, que entregaram suas vidas, que vivem uma vida de arrependimento, guardando a fé até o fim. É a igreja do Deus vivo. Essa igreja é coluna e baluarte da verdade nesse mundo de heresias, nesse mundo de falsa adoração, de mentiras, de espíritos enganadores. Há alguém que proclama a verdade, que é a igreja. A igreja, disse Paulo a Timóteo, ela é coluna e baluarte da verdade. O que é coluna da verdade? Significa que a igreja deve levantar a verdade para que todos vejam. É como uma construção, a coluna. Certamente Paulo estava aqui pensando naqueles templos antigos, com grandes colunas que todos viam. Talvez em Roma. Aqueles templos, então a igreja é comparada a colunas que todos viam a verdade. Essa é a nossa função, proclamar a verdade, para que todos vejam. Somos também baluarte da verdade, significa fundamento da construção. A igreja é o fundamento da verdade nesse mundo. O que seria desse mundo sem a verdade de Deus, sem a palavra de Deus? Nós vimos hoje, por exemplo, em Eclesiastes, que falando sobre a vaidade do dinheiro, do trabalho, que naquela época, havia pessoas que roubavam o pobre, faziam injustiça, mentiam, pessoas que tinham autoridade, que usavam da autoridade para enganar. Não é hoje ainda assim? Tempos depois, parece que foi escrito hoje. Imagina esse mundo sem a verdade de Deus, como esse mundo seria pior. Seria pior, um mundo caído. Ainda tem alguma coisa boa por causa do Espírito de Deus, o Espírito da verdade, por causa da igreja, que mesmo imperfeita, defende, prega e proclama a verdade. A igreja é chamada aqui pelo apóstolo Paulo e dita a Timóteo como coluna e baluarte da verdade. Diz ainda que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha que perigo! Espíritos enganadores e ensinos de demônios. Nada é à toa do que a gente vê nesse mundo. Tudo tem um ensino por trás, tudo tem alguém mal por trás, ou alguém mal ou alguém bom, ou pregando a verdade ou distorcendo a verdade. Onde a gente anda? Isso na nossa vida individual, isso no coletivo, muito mais amplo. Nesse tempo, sempre foi assim, isso se intensifica nesse tempo de apostasia. Aqueles que obedecem a espíritos enganadores, muitas pessoas são enganadas porque não conhecem a verdade.
ensinos de demônios, eram os falsos mestres que simulavam o Espírito de Deus. Eles mentiam, era como se fosse uma máscara que eles colocavam para dizer que estava com o Espírito de Deus, mas eram espíritos demoníacos. Eles mentiam na igreja, como que uma máscara enganando as pessoas. Então tenha cuidado, espíritos de demônios. Homens que simulavam o Espírito de Deus, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Algumas características daquela época, e hoje ainda vemos, eles proibiam o casamento, exigiam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pois é, naquela época e hoje não é muito diferente. Eles ensinavam essas questões do exercício físico. Tem dois sentidos. Primeiro, o exercício de jejuns, o exercício de rigor, de disciplinar a carne, de jejuns demorados, como se isso fosse uma grande vantagem. Aí Paulo estava dizendo, para pouco se aproveita o exercício da carne. Por mais que tenha importância, o jejum, a abstinência, coisas do tipo, mas não consegue plenamente trazer a mensagem do Evangelho. São coisas importantes, mas não é o tudo. Para pouco é proveitoso. Tanto os exercícios físicos, de fato, exercícios que a gente faz com o corpo, exercícios olímpicos, coisas semelhantes, também são importantes. Mas o exercício espiritual, que é o temor de Deus, que é viver uma vida pura, de honra, que é crer em Cristo, isso vai para a vida eterna. Isso deve ser recebido com ações de graças, o casamento, os alimentos. Até hoje existem seitas que vão por esse caminho do ascetismo, que proíbe as pessoas de comerem carne, de comerem isso, de comerem aquilo, como se fosse uma forma de chegar a Deus. Aí Paulo está dizendo, isso tem pouco proveito. Não vá por esse caminho de regras, de legalismo, como se isso fosse levar a Deus e negando a Cristo. Não, isso é um veneno para a nossa fé. Ele mostra aqui também a nossa liberdade. Nós devemos receber com ações de graça os alimentos, o casamento. Porque tem pessoas que proíbem até o casamento, como se o casamento afastasse a pessoa de Deus. Não, você tem que viver o celibato, você tem que se afastar da cultura, se afastar da sociedade. Isso é um engano, não vamos por esse mérito. O casamento é santificado por Deus. Os alimentos também, isso mostra a liberdade cristã que nós temos. Nós somos livres. Cristo nos libertou desses preconceitos, desses misticismos que parecem com a verdade, mas são engano. Cristo é maior do que toda essa carnalidade que parece espiritualidade. É a liberdade que nós temos em Cristo de viver uma vida livre de superstições, livre de tantas coisas que nos causam medo, superstições. Cristo é maior. Isso é a liberdade cristã, uma liberdade não para pecar, mas uma liberdade em santidade. Uma liberdade de viver intensamente a piedade de forma equilibrada, de viver a piedade na sua casa, no seu casamento, até mesmo numa Olimpíada, onde tantas coisas às vezes erradas acontecem, mas nós podemos viver uma piedade ali, pela liberdade que temos em Cristo Jesus. Como é lindo o cristianismo. Nós temos essa liberdade, não para pecar, mas para viver a nossa fé de forma pura, de forma que adoremos a Deus, naquilo que fazemos de forma santa.
Não com essas superstições, esses caminhos que parece que são maravilhosos, mas são enganosos. São carnalidades em forma de espiritualidade. Pela oração e pela palavra de Deus, com ações de graças, nada é recusável, o casamento nem os alimentos. Cuidado com os sofismas, eles parecem a verdade, mas há engano no meio. Carne com veneno. Falsos mestres mentem e não andam na verdade. Pois é, irmãos, até agora nós vimos o perigo do falso ensino. Essa foi a primeira parte, versos 1 a 5. Perigo do falso ensino. Tenham cuidado. Tenham cuidado, não vão por esses caminhos. Segundo lugar, a grande importância da sã doutrina, versos 6 em diante. Verso 6. O bom ministro deve constantemente ser alimentado da verdade, da boa doutrina. Então isso aqui era para Timóteo, pastor, presbítero, é para mim, para os presbíteros da igreja presbiteriana. Então nós devemos estar bem alimentados da verdade para poder cuidar bem do rebanho. Assim deveria ser Timóteo. Versos 6 e 7 ainda. Fugir do erro. Rejeite as fábulas profanas. O que eram fábulas profanas? Possivelmente espécie de lendas sobre personagens do Antigo Testamento, tradições judaicas. Mais uma vez, é o homem querendo chegar a Deus por si mesmo, pelas tradições, pelas fábulas e negando a Cristo, Isso mostra que às vezes a gente cai nesse mesmo caminho, querendo, ao invés de se apegar a Cristo, ao invés de se apegar à palavra, a gente fica conversando coisas às vezes lá da lei, que são importantes, mas que eram sombra da plenitude que é Cristo. Então às vezes atrapalha o nosso crescimento na verdade. Acontecia isso, E Paulo diz, rejeita essas coisas, que não vai trazer amadurecimento na igreja. Provavelmente espécies de lendas sobre personagens do Antigo Testamento, tradições judaicas que foram importantes, mas que eram sombra. Cristo é superior a tudo isso, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós vemos aqui também algumas lições que o pecado não deve ter domínio sobre nós. Devemos ter domínio próprio, controle do Espírito Santo, cultivar a mente de Cristo, pensar biblicamente, buscar a sabedoria de Deus. Verso 7 diz, exercita-te na piedade. O que significa a palavra piedade? Tem a ver com temor de Deus, tem a ver com religião prática. Significa algo que a gente tem que sempre estar vivendo, a piedade, o exercício da piedade, todos os dias. Com a religião verdadeira, com a palavra, são os músculos, digamos assim, os músculos espirituais que a gente vai desenvolvendo e crescendo. E ficam as marcas, ficam as lembranças, de tal forma que a gente pode se lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus tem sido para nós, e aquilo nos dá nova força para continuarmos vivendo uma vida de piedade. Vale a pena a vida de piedade, vale a pena seguir a religião verdadeira, a doutrina verdadeira. É um exercício, e nesse exercício a gente vai dizendo, vale a pena, é isso mesmo. A gente vai vendo resultados. É isso mesmo, Senhor, Tu tem me abençoado. É isso mesmo, Senhor, o caminho da piedade é o melhor caminho. Isso se torna claro para nós. A gente vai reconhecendo a verdade, o Espírito Santo vai nos dando entendimento e a gente vai vendo a diferença da mentira dos falsos mestres e da verdade de Deus. E o Espírito nos convence, é verdade, eu quero isso para a minha vida, isso é o exercício da piedade. A gente vai sendo convencido, a gente vai vivendo isso, a gente vai vendo a transformação na nossa vida. De tal forma que nós reconhecemos, é isso mesmo, a palavra de Deus é a verdade.
Não existe nada na terra igual à palavra de Deus. Exercita-te na piedade. Significa dedique-se à religião prática. Tem um comentário aqui do teólogo Albert Barnes, que eu quero trazer aqui para os irmãos. Ele diz que a piedade ela é rentável para todas as coisas. Em todos os aspectos, não há interesse do homem em referência a esta vida ou a vida futura que ela não promoveria. Ele está dizendo que a piedade verdadeira, ela nos ajuda nos interesses da vida, na criação da família, no nosso trabalho, interesses nesta vida e principalmente na vida futura. Ela nos aponta para a vida futura. Ele diz aqui que a piedade verdadeira, ela é favorável à saúde do nosso corpo. Uma piedade, uma religião verdadeira, ela beneficia até o corpo da gente. Nos livra de doenças, nos dá equilíbrio na vida, na saúde, na dieta alimentar. Piedade verdadeira. Ela promove a temperança, o domínio próprio. A gente fica mais tranquilo, o Espírito Santo nos domina para a gente ter sabedoria de resolver as coisas da vida. Isso é a piedade verdadeira, que é Cristo, que é o Espírito Santo. Ela promove a indústria e a frugalidade. A verdadeira piedade nos leva ao trabalho honesto, a não mentir no trabalho, a dedicar-se naquilo que a gente faz, numa indústria, num trabalho que Deus coloca em nossas mãos. Então isso é verdadeira religião, não é como a seita. As seitas mentem, as seitas levam para o legalismo. Às vezes destrói a intelectualidade, e a piedade verdadeira não, é o contrário, promove a glória de Deus. A clareza, a palavra de Deus nos dá essa clareza, em tudo que a gente faz com entendimento, faz pela fé, faz por obediência, faz com alegria. Já aceita não, as pessoas fazem pelo medo, fazem na dúvida. A piedade verdadeira não, é com entendimento, é sabendo o que a gente está fazendo para a glória de Deus. É a clareza, é vigor do intelecto, dando apenas visões da verdade e do valor relativo dos objetos, a paz da consciência, conduzindo ao fiel desempenho do dever. Pode nos levar até prosperar nos negócios, tornando um homem sóbrio, honesto, prudente e diligente. Isso é a verdadeira religião, faz isso com a gente. Abençoando até os nossos negócios. Não é a doutrina da prosperidade, como nós vimos nessa manhã. Não é o amor ao dinheiro, mas é receber aquilo que Deus nos dá. Seja o muito, seja o pouco, mas com gratidão, com contentamento, sem colocar nosso amor no dinheiro, porque como vimos hoje de manhã, em Provérbios, Salomão diz que o dinheiro voa. Então o Evangelho nos dá esse entendimento, a verdadeira piedade, até nos nossos negócios influencia. Você sabe ter, você sabe não ter. Se você tem, você sabe aproveitar o que tem com alegria, como vindo da mão de Deus, um dom de Deus. Viva com gratidão, receba com ações de graças aquilo que Deus colocou na sua mesa, na sua vida, no seu trabalho, na sua indústria. A verdadeira piedade nos dá essa consciência. E muito mais do que isso, ela nos aponta para a vida eterna. Torna um homem sábio, nos dá um bom nome, leva o homem, de forma geral, homem e mulher, a seguir o curso da vida que o mereça e confortá-lo na provação, calma na morte e paz imortal além da sepultura. A religião não fere ninguém, a religião verdadeira, não destrói a saúde, não enfraquece o intelecto,
não perturba a consciência, não gosta de paixões furiosas e consumidoras, não diminui a honra de um bom nome, não fornece nenhum assunto de reflexão amarga no leito da morte. Apesar das dificuldades, a disciplina espiritual e tudo mais estão incluídos de forma positiva na verdadeira religião, na verdadeira piedade. Até a morte, quem é piedoso sabe morrer, sabe se entregar a Deus, crê na vida eterna. Como cantamos hoje num dos cânticos, é melhor do que a vida, a tua graça é melhor do que a vida. Enquanto nós cantávamos, eu estava imaginando, né? Paulo e Timóteo já morreram, já estão na eternidade, já estão com o Senhor. Eles souberam morrer, souberam se entregar. Um dia nós vamos nos encontrar. É a verdadeira piedade, a verdadeira religião nos dá essa sabedoria de vivermos. Diz o verso 7 ainda, mas rejeita as fábulas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é agora e a de que há de ser. Isso nos aponta para o eterno, né? Me faz lembrar dos irmãos que já foram, da própria Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó. Um dia nós vamos todos nos encontrar, um só povo. Eles morreram biologicamente, fisicamente, no entanto, eles estão vivos diante de Deus. O seio de Abraão, a Bíblia mostra como que eles continuam a existir, eles estão diante de Deus. A piedade nos lembra disso, algo maravilhoso nos espera. A piedade nos chama ao eterno, as coisas que ainda hão de ser. E nós devemos ansiar por esse dia, pela volta de Cristo, pelo juízo final. Diz o verso 9, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. A verdadeira piedade, ela coloca a esperança em Deus, no Deus vivo. Como é bom viver assim, com esperança em Deus. Nossa esperança não está em homem nenhum. Nossa esperança está em Deus e no único Deus, o Deus vivo. Essa é a religião verdadeira. Há um só Deus. Verso 11, ordena e ensina estas coisas. Nessa parte final, Timóteo é exortado. Ele deve labutar com esperança eterna. Pessoas piedosas devem trabalhar e esperar lutas, esperar sofrimentos. São esperadas dificuldades nesse mundo com os santos. Então, Timóteo é exortado a esperar essas dificuldades que os piedosos passam. Timóteo também é exortado a ser um exemplo na igreja de Éfeso, apesar da juventude, cerca de 30 anos. As crianças, né, que hoje estão aqui, se vocês se apegarem com a verdade, vocês poderão ser um exemplo na igreja, na família de vocês, na escola que vocês estudam, aos amigos de vocês, assim como Timóteo se apegou à verdade. Os jovens, né, 30 anos aqui, mais ou menos, Timóteo tinha. Se cada um de vocês se apegarem à verdade, tiverem esse cuidado, tiverem esse foco na vida, com os pés bem fixados na terra, para viver uma vida de honra como cristãos e olhando para a eternidade, vocês também serão abençoados e poderão ser exemplo na igreja.
Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, nos procedimentos e no amor, na fé e na pureza. Um padrão. Muitas vezes Deus pega a nossa vida para que outros vejam o Evangelho. Foi isso que Deus fez com Paulo e fez com Timóteo. Paulo, que era um perseguidor, se tornou um modelo do que Deus pode fazer na vida de um pecador. Timóteo, um jovem, foi criado sem muito ensino do pai, mas a mãe e a avó ensinaram, se torna um modelo do que Deus pode fazer na vida de uma criança que crê e cresce no caminho do Senhor. Da mesma forma, cada um de nós, os jovens, as crianças, se nós nos apegarmos à verdadeira piedade, Deus pode fazer de nós modelos, exemplos para esse mundo de mentiras e de enganos, de heresias. Exemplo de fé, Deus espera de nós. Timóteo foi um exemplo de fé. Será que nós somos exemplo de fé? Deus espera que creiamos. Nós cremos na verdade, nós cremos no que estamos falando aqui. Isso é importante, a gente avaliar, a gente se perguntar, eu creio mesmo nisso? Eu creio nisso que Paulo falou, na apostasia, nos espíritos malignos, nas mentiras que tem por aí. É desse jeito, Senhor. Se você entender que sim, pelo Espírito de Deus, só o Espírito de Deus lhe dará esse entendimento. Aí você responde em fé, dizendo, eu creio. É desse jeito, Senhor. Eu quero dedicar minha vida para isso. Eu quero consagrar minha vida à verdade. Imagina Timóteo recebendo essa carta e ele lendo, torna-te padrão, cuidado com a apostasia, e Timóteo certamente teve que dar uma resposta. Ou ele cria ou não cria. Da mesma forma, cada um de nós, ao olhar para isso mais uma vez, a gente tem que ter uma resposta. Eu creio ou não creio? Eu tenho fé ou eu não tenho? Então, se você entende, é a misericórdia de Deus chegando a você. Então se comprometa, entenda que esse mundo é assim mesmo, mas que estamos caminhando para o fim. E há um remanescente, Deus espera de nós fé, e Deus talvez queira lhe colocar como modelo no seu trabalho, na sua família. Um modelo de alguém que persevera e crê na verdade. Torna-te um padrão também, apesar da juventude, na palavra de Deus, no ensino, também na língua. Cuidado com o que fala, cuidado com o que diz. Torna-te um padrão. Cuidado com a língua. Os jovens de 30 anos, não só de 30, né? Não só de 30. Cuidado, todos nós. A língua desonra tanto a piedade, desonra a Deus. A nossa língua, ela pode ser inflamada pelo diabo, por esses espíritos malignos que fala aqui. No procedimento, tudo que fazemos, o crente vive nesse mundo, procedimento deve ser diferente. Em todo lugar que a gente está, Deus espera de nós que sejamos exemplo da verdade. Sim, sim, não, não. De vez em quando eu passo isso, quando estou jogando, bato a mão na rede, aí alguém pergunta, foi rede ou não foi? Eu digo, foi, mesmo que perca o jogo, mesmo que os outros do time fiquem com raiva de mim. Foi. Sabe? Então, não venda a verdade por coisas tolas. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Será que a gente perderia uma medalha por amor a Jesus? Hein, Cassandra? Tu correndo, de repente, na hora da chegada ali, comete algum erro, ninguém viu, mas você tem que dizer. Tem que dizer. Vai perder a medalha, eu perco, mas eu não digo a mentira. Eu não digo a mentira, né? Então, o cristão é todo procedimento, com dinheiro,
a gente não deve trocar a piedade por nada. Por nada. Fale a verdade, mesmo que doa, mesmo que... Com amor, é claro, né? Eu estou falando para não perder benefícios, não minta. Todo procedimento no amor. Timóteo deveria ser um exemplo no amor. Sabia que é uma das partes mais difíceis é ser exemplo no amor? Nas listas que o apóstolo Paulo fala, muitas vezes ele começa pela fé e termina pelo amor, que é o caminho da maturidade. Tudo começa pela fé e termina pelo amor. É duro às vezes o amor. O amor é constrangedor. O amor é uma prova da nossa maturidade cristã. Amar. Amar a Deus e amar os irmãos também. Ele deveria ser um exemplo na fé e na pureza. Será que Timóteo poderia ser puro no mundo mal daquele? Com 30 anos, como é que Timóteo deveria ser puro? Sim, aquele mundo não era fácil. Hoje o mundo também não é fácil, mas é possível ser puro, buscar a pureza, a santidade. Vale a pena, vale a pena. Deus quer que tenhamos uma vida pura e santa. Seja um exemplo na igreja. Deus esperava. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Isso é para os presbíteros, para os pastores, mas também para toda a igreja. Nós devemos nos dedicar à leitura, à exortação, ao ensino. Como é que a gente cresce na piedade? Lendo a Bíblia, lendo bons livros cristãos. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não tem outra forma de crescer na piedade. Inclusive, vai começar um novo grupo de discipulado amanhã. O presbítero Tiel está dedicado, ele estará ensinando sobre a música na igreja. Amanhã à noite começa. Quem quiser participar, fale com ele. E nós devemos nos dedicar. Como é que a gente vai aprender? Especialmente os músicos. E Tiel me falou que tem poucos músicos inscritos no discipulado até agora. É o próximo ponto. Quando ele diz aqui: não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Essa questão de não ser negligente ao dom que recebemos. Timóteo recebe o dom de ser pastor, era tímido, talvez com medo, as dificuldades da época eram muito grandes, então Paulo escreve para animá-lo. Vá em frente, Timóteo. Se lembre que você foi ungido pelo presbitério, até com imposição de mãos, Timóteo. Você recebeu o dom do Espírito. Não negligencie o dom que você recebeu, Timóteo. Muitas vezes isso serve para nós, presbíteros, pastores, né? Fomos ungidos, não devemos negligenciar. Muitas vezes é difícil o labor do ministério de Timóteo, nosso hoje também. Mas cuidado, se Deus lhe chamou, faça. E aqui eu faço essa aplicação aos músicos da igreja. Na verdade é um convite. E Tiel estará falando sobre a música na igreja. Se você tem o dom de música, procure conhecer. Procure entender para fazer melhor. Se dedique. Se dedique, compre o livro. Participe das reuniões. Como é que Deus espera de nós? Dedicação. Se é ensinar, que seja com dedicação. Não adianta só fazer, tocar. Não adianta ter aula somente de música, de teoria musical. Não, a gente tem que tocar pensando na teologia musical também.
Não é um show, não é um show musical, não é só tocar bem, é mais do que isso, é para Deus que estamos fazendo. A música na igreja. A gente vai estar discutindo todas essas questões juntamente com Itiel. Eu vou me esforçar para participar. É na segunda-feira, é amanhã já que começa. É um dia difícil para mim, mas eu vou me esforçar para participar, porque eu quero aprender sobre esse tema. É assim que a gente cresce na piedade, é assim que a gente completa com fidelidade o ministério que recebemos do Senhor. Seja na área do louvor, seja na área do ensino, seja em qualquer ministério, seja naquilo que Deus colocar em nossas mãos. Nós devemos fazer com fidelidade a verdade. Vale a pena seguir a verdade. Deus chamou Timóteo e chama cada um de nós para viver a verdade nesse mundo tão enganador, tão difícil de se viver, mas é possível viver a verdade. É possível vivermos com a piedade nesse mundo. Oremos então. Senhor, a Tua palavra é a verdade. Santifica-nos na Tua palavra. Santifica-nos na verdade. Não há outra verdade nesse mundo, Senhor. São sofismas, são enganos, são espíritos enganadores. É apostasia. Livra-nos, Senhor, de dar-nos ouvidos a algo que parece com a verdade, mas não é. Acabará mal. Haverá julgamento de Deus. Tende misericórdia de nós. Dá-nos entendimento. Dá-nos fidelidade. Queremos ser modelo, como Timóteo foi chamado a ser. Ajuda-nos, ó Deus. Fala a cada um de nós, pelo Espírito verdadeiro de Deus. Só o Espírito do Deus verdadeiro pode nos convencer e nos dar entendimento da verdadeira piedade, que só nos leva para o que é bom, só nos leva para a sabedoria, só nos leva para o direito, para a honra, para o bem. A verdadeira religião, ela é boa, ela só nos leva para coisas boas. Dá-nos fé, que possamos entender essas coisas e viver nossa vida assim, que estaremos seguros, saberemos viver e morrer pela fé, diante da verdade de Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Convido os músicos a cantarem um louvor e depois temos os avisos para passar para os irmãos.